Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda se você ama o futebol brasileiro. Eu sou o Caio e esse é o 11 da 10ª rodada do Brasileirão 2026. É aqui que a gente escala os melhores a cada rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. E para essa 10ª edição do 11 da rodada do Brasileirão, vamos ter um episódio um pouquinho mais express, direto ao ponto, porque do lado de cá o tempo tá curto. Então vamos começar com o nosso goleiro, o Everton, do Grêmio. O Grêmio recebeu o Remo em casa e o jogo ficou tudo igual, empatado em 0-0. E muito desse placar se deve ao goleiro Everton. Ao todo, foram 4 defesas, inclusive nessa do Pikachu, e depois o Gabriel Talhari perdeu um gol inacreditável, mas o Everton estava lá para garantir uma defesa. E fora isso, ele ainda defendeu o pênalti do Aleph Manga. Uma atuação que garantiu o empate do Grêmio contra o Remo, que poderia ter se tornado derrota. E já que falamos do Grêmio, entre os nossos zagueiros, um deles é do tricolor gaúcho. Estamos falando do Vieri, camisa 44 do Grêmio. Ao todo para ele, foram 6 duelos ganhos no jogo, 6 recuperações de bola, um chute bloqueado e 12 cortes. E ao lado do 44, temos com a camisa 33 o zagueiro David Duarte, do Bahia. Apesar da derrota do Bahia para o Palmeiras por 2-1, o David Duarte teve 9 duelos ganhos, 6 recuperações de bola, um chute bloqueado, 3 cortes, e além disso, quando o Palmeiras estava vencendo por 1-0, foi dele o gol de empate do Bahia. Depois do cruzamento perfeito do Everton Ribeiro, ele subiu muito dentro da área e deixou o placar tudo igual. O problema é que no final do jogo, o Santimingo acabou fazendo conta pro Bahia. Vitória do Palmeiras lá na Fonte Nova. Na nossa lateral direita, temos Ryan Augusto, do Red Bull Bragantino. O Bragantino foi até o Maião e venceu o Mirassol com gol do Isidro Pita. Mais um time que vence o Mirassol em casa nesse Brasileirão. Mas o Ryan Augusto foi um dos melhores em campo. Ao todo, foram 12 duelos ganhos para ele, 2 recuperações de bola, 5 cortes e mais 3 desarmes que ajudaram Braga a conquistar uma importante vitória fora de casa. Falando em vitória fora de casa, temos que falar do Bernabei, do Internacional, na nossa lateral esquerda. Ele vai estar como lateral esquerdo aqui nessa rodada, apesar de que agora ele está jogando um pouco mais avançado no time do Internacional. E foi dele o gol da vitória do Inter contra o Corinthians em plena Neoquímica Arena. E foi um golaço! Trouxe para a perna esquerda e bateu indefensável para o goleiro Hugo. E essa vitória, ou melhor, essa derrota do Corinthians custou o cargo do técnico Dorival Júnior. Agora, encabeçando o nosso meio-campo, temos Vitor Hugo, do Atlético Mineiro. O Galo recebeu o Furacão em casa e venceu por 2-1, a segunda vitória seguida do Atlético Mineiro nesse Brasileirão. E o Vitor Hugo foi importantíssimo para essa vitória, porque logo aos 6 minutos de jogo, ele construiu a jogada e se aproveitou que a bola sobrou depois da finalização do Hulk e botou ela para dentro, contando com o desvio para colocar o Galo na frente. Ao lado dele, temos o Jorginho, do Flamengo. Se o Vitor Hugo já colocou o Galo na frente logo no início do jogo, com o Jorginho foi um pouquinho diferente. O Santos foi até o Maracanã e surpreendeu o Flamengo fazendo 1-0. Mas aí, o Flamengo empatou e o Jorginho, de pênalti, colocou o Flamengo na frente. 2-1 pro rubro-negro. O Flamengo venceu o Santos por 3-1 no Maracanã. E se o Jorginho fez o gol da virada de pênalti, quem também fez gol foi o camisa 20, Lucas Paquetá. Chegou a vez do Lucas Paquetá aparecer aqui no 11 da rodada. Ele que entrou no segundo tempo, recebeu um belo passe do Plata na entrada da área. E sem perder tempo, ele fuzilou no ângulo do goleiro Brazão, decretando a vitória do Flamengo de virada. Com a derrota do Bahia e essa vitória do Flamengo, o Mengão agora assume a 4ª posição do Brasileirão, com 17 pontos. E o nosso último meio-campo atrapalhou os planos do nosso ex-vice-líder, Fluminense. Estamos falando do Josué, camisa 10 do Coritiba. Foi dele a baita assistência para o Thiago Coser abrir o placar para o Coxa contra o Fluminense. Só que o Fluminense é guerreiro e no final do jogo ainda conseguiu um empate com o John Kennedy. Com o empate, o Fluminense chega agora a 20 pontos e é o 3º colocado. Porque agora temos um novo vice-líder no Brasileirão. E é o São Paulo, também com 20 pontos, que venceu o Cruzeiro por 4-1 no Morumbis. E os nossos 2 atacantes são uma dupla do tricolor paulista. Primeiro, Arthur. O camisa 37 foi importantíssimo para essa vitória do São Paulo,
Jogando aberta pela direita, ele foi uma peça fundamental nesse esquema que o Roger Machado mudou para enfrentar o Cruzeiro no Morumbis. E já surtiu efeito no início do jogo. Foi ele quem sofreu o pênalti logo aos 8 minutos e o Calleri foi para a bola e abriu o placar para o São Paulo. E de quebra, ele ainda deu assistência para o nosso craque dessa 10ª rodada do Brasileirão. Estamos falando do Ferreira, o Ferreirinha do São Paulo. Ele simplesmente foi o dono do jogo. 3 gols para cima do Cruzeiro, ou hat-trick se você preferir. Com 15 minutos de jogo, o Arthur deu um baita passe pro Ferreira. O zagueiro não consegue interceptar e ele toca na saída do Matheus Cunha para fazer 2-0 pro São Paulo. No segundo tempo, depois do bate-rebate insano dentro da área, a bola sobrou no pé do Ferreira, que chutou forte para fazer naquele momento 3-1 pro tricolor paulista. E para fechar a goleada do São Paulo, ele recebe num toquinho de calcanhar do Marcos Antônio e vai para cima da marcação. Finta e faz um golaço de pé direito para decretar a grande vitória do São Paulo por 4-1 no Morumbis. Como já adiantei, o São Paulo agora é o vice-líder do Brasileirão com 20 pontos. E antes de acabar o vídeo, temos 2 menções honrosas para não passar batido nessa rodada. Primeiro, o Mateuzinho do Vitória. O Vitória estava perdendo o jogo para Chapecoense até o finalzinho do jogo. Em um dos últimos lances da partida, o Mateuzinho sofre o pênalti e ele mesmo foi para a bola para empatar o jogo. Chapecoense 1, Vitória também 1. E quem também fez um gol que foi decisivo para o placar final foi Matheus Martins do Botafogo. Em São Januário, o Vasco abriu o placar com o David e o Botafogo empatou com o Lucas Villalba. Até que o Matheus Martins recebe na ponta esquerda e faz um golaço para decretar a vitória do Fogão de virada na casa do rival. E com essa vitória, o Botafogo, que teve um início de Brasileirão complicado, chega agora à 10ª posição com os mesmos 12 pontos do Vasco, que é o 12º. Esses foram os 11 da 10ª rodada do Brasileirão 2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, você que é corintiano, se você acha que o Fernando Diniz vai dar certo no Corinthians. Se você não for corintiano, comenta também. Você tá esperando o caos ou você tá com medo do dinizismo no Corinthians? O Brasileirão tá de volta no final de semana a partir do dia 11, porque nesse meio de semana vamos ter a Libertadores e a Copa Sul-Americana. E com o fim da rodada, o 11 também tá de volta. Confira aí os jogos da 11ª rodada. Tamo junto e até a próxima!